Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo. Meu nome é Joel e hoje quero apresentar um estudo também polêmico, porque muitos não aceitam. E mais um estudo também que as denominações nunca vão te ensinar, nunca vão falar, nunca vão admitir. Muitos já saíram e muitos admitem, Muitos concordam, e enxergaram a realidade. E eu estou aqui também, mais uma vez agora, para abrir os olhos daqueles que me ouvem, E esta é a verdade. Este estudo vai ser sobre a Santa Ceia, a chamada Santa Ceia, que não existe no Novo Pacto, Novo Testamento. Não é necessário participar de pão e vinho, ritual de chamada Santa Ceia ou de Ceia do Senhor, e fazer memória do Senhor. Isso não existe no Novo Pacto. Essa Santa Ceia cristã que fazem hoje nos templos e denominações, ela não é necessária e nem existe no Novo Pacto. E vamos fazer um estudo hoje aprofundado sobre isso, examinando as Escrituras e falando a realidade do Evangelho sobre isso. Então, primeiramente, não existe a palavra Santa Ceia nas Escrituras. Existe somente ceia, Os subtítulos e epígrafes não é a palavra de Deus, Não foi inspirado. E também, primeiramente, qual o significado da palavra ceia? É jantar, simplesmente jantar e refeição, Então vamos provar que Jesus, o Messias, ele nunca instituiu Santa Ceia ou ceia alguma, nunca mandou os discípulos praticarem isso, e até os dias de hoje também não. Isso não existe no Novo Pacto de forma alguma. Então vamos entender o que é ceia do Senhor e o que não é. Então vamos começar aqui lendo Lucas capítulo 22 e verso 8, que muitos dizem que foi aqui que o Senhor instituiu a Santa Ceia, E que esta foi a última ceia. Não foi a última ceia. Isso aqui foi a Páscoa judaica. Jesus, ele celebrou, desejou comer com os discípulos a Páscoa judaica. E o que era a ceia da Páscoa? O Pessar. Páscoa quer dizer Pessar, que era a festa dos judeus, que Deus mandou eles comemorarem, sempre. Então isso é uma Páscoa totalmente judaica e não era nada de ceia. Jesus não estava instituindo ceia nenhuma. Então vamos ler aqui Lucas 22, verso 8. Então Jesus enviou Pedro e João recomendando: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: Onde desejas que preparemos? Ao que eles lhe orientou: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Verso 11. E comunicareis ao proprietário da casa: O mestre manda indagar-te: Onde é o salão de hóspedes no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos? E o verso 12. Então lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhe havia predito e prepararam a Páscoa. Verso 14. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então, é muito claro que aqui é a Páscoa judaica e nada de Santa Ceia ou ceia cristã. Verso 15. Então ele lhes revelou. Jesus disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: Tomai, peguem, tomai e peguem.
peguem do cálice e partilhai, repartam entre vós. E tomando, pegando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: isto é ou significa o meu corpo. Significa, simboliza o corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Então, o que está acontecendo aqui no contexto da Páscoa? Aqui é muito claro que aqui é a refeição da Páscoa. E a Páscoa judaica, como acho que muitos não sabem, porque acham que a Páscoa judaica, Jesus aqui ele comeu pão e vinho. Claro que não. Quem não sabe, a Páscoa judaica, os ingredientes, era o cordeiro, era pão, era ervas amargas, era vinho, ervas amargas, molhos, vários tipos de molhos. Então era uma refeição, para celebrar a Páscoa judaica. E não apenas pão e vinho. Jesus ele poderia ter pegado qualquer outra parte. Ele poderia ter pegado o molho, poderia ter pegado uma parte do cordeiro para simbolizar. Ele apenas pegou o pão para simbolizar. Simbolizar. Não quer dizer que é o corpo dele. Era para simbolizar apenas o que estava prestes a acontecer. Que o que era? O sacrifício dele. Ele pegou o pão e disse: peguem, partilhai, reparti entre vocês, repartam. Ou seja, ele estava simbolizando profeticamente o que logo na frente ia acontecer, que era o sacrifício dele. Ele ia derramar o sangue, do cálice, e o pão, que é o corpo dele, iria ser partido. O corpo de Jesus iria ser esmagado, moído. Ele estava apenas simbolizando para os discípulos ali profeticamente o que iria, um comparativo, o que iria logo acontecer sobre o martírio, sofrimento e morte dele, e o significado do sangue, que seria o sangue do novo pacto e da nova aliança. E quando ele diz aqui, fazei isto o quê? Reparti, repartam, comam, em memória de mim. Por que ele disse fazer isto, Porque era para fazer memória dele. E por que fazer memória? Porque ele estaria prestes a morrer. Então eles estavam fazendo memória, simbolizando aquilo que estava prestes a acontecer. Porque ninguém pode fazer memória de quem está vivo. Então ele estava fazendo um memorial ali, simbolizando a morte de Jesus que estava prestes a acontecer. E foi só isso que aconteceu. Então, durante a refeição, a ceia, jantar da Páscoa, Jesus ele usou ali 2 ingredientes de todos, os ingredientes do jantar da Páscoa. Ele tomou um cálice de vinho e pegou um pedaço de pão para simbolizar aquilo que iria acontecer e pediu para os discípulos repartir, partilhar. O contexto aqui, o ensino é repartir e partilhar entre vós. E para ele simbolizar aquilo que estava prestes a acontecer. Então, somente isso. Não existe aqui nenhum mandamento para eles continuarem fazendo. Quando Jesus diz, fazei isto, ele está mandando repartir, repartam isso agora. Repartam entre vocês e fazei isto em minha memória de mim. Por quê? Porque ele está prestes a morrer. Então façam isso em minha memória. Ele não pediu para continuar fazendo. Entenderam? Não tem mandamento aqui para continuar fazendo. E vamos ver isso mais adiante. Então o contexto da Páscoa de Jesus é esse, tanto no Evangelho de Mateus, de Marcos, é a mesma coisa. E agora vamos entender a tão famosa passagem de 1 Coríntios 11, que é muito usada pelas denominações para realizar o ritual, a celebração da Santa Ceia, porque é um ritual, É um ritual.
E todo o ritualismo, com o sacrifício de Cristo na cruz, desapareceu por completo. Toda e qualquer simbologia, rituais, celebrações no novo pacto não existe. E a chamada Santa Ceia, que nem é santa, é um ritual. E esse ritual de pão e vinho, ele não existe na igreja primitiva. Isso aí veio do paganismo, do mitraísmo. Quem quiser estudar, que pesquise, que estude, da origem da ceia mitraica. Porque a ceia, como eu falei, é um jantar, né? E a ceia da Páscoa é um jantar comemorando a Páscoa judaica e nada mais. Então vamos fazer a leitura aqui então de 1 Coríntios 11. Só que não de uma forma isolada, né, como todos leem. Eles leem apenas do verso 23, aí dando a entender que tem que fazer sempre, né? Mas vamos entender o contexto para saber do que se trata 1 Coríntios 11. Então, 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Apesar de tudo, Paulo falando, não vos louvarei ou não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora. Então, Paulo quer dizer que a partir de agora, tudo que ele vai dizer, comentar, ele não louva, ele não elogia, ele está reprovando aqui a igreja, a congregação de Coríntios. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora. Porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Então, estavam acontecendo reuniões lá em Corinto, de irmãos, e não reunião na igreja, denominação, né? Que a igreja é a reunião de pessoas. A reunião de pessoas faz a igreja. Então, quando eles se reuniam lá em Corinto, como congregação, como igreja, eles estavam produzindo mal e não bem com o seu ajuntamento. Verso 18. Em primeiro lugar, porque ouso dizer que há divisões entre vós quando vos reuni como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Verso 20. Pois, quando vos reunis, quando vocês se reúnem como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. O que significa isso? Porque comeis cada um, né? Porque quando comeis, cada um pega antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. O que estava acontecendo aqui é que na igreja de Coríntios, lá, quando eles se reuniam, ia muitos irmãos de classe alta, né, com posses, né, ou seja, ricos, de posse, de bens, né, de situação financeira, vamos dizer assim. E outros irmãos eram pobres, sem condições, né, alguns não tinham nada, né, não tinham nada para levar. Então, quando eles se reuniam, cada um levava alguma coisa de comer, para se reunir lá e fazer um banquete. E essa reunião, quem estudar vai saber. É só quem estudar que vai saber. Né? Se tu julgar o que eu estou falando sem estudar, tu vai estar julgando em vão. Tu tem que estudar para saber e conhecer. Porque o povo erra por falta de conhecimento. Perece, né? O que estava acontecendo lá, eles faziam as reuniões de amor. Ou seja, era chamada festa HP. Ou agapé, no grego, né? Que significa festa do amor. Ou seja, eles se reuniam, né, como irmãos, como igreja, né, em amor para ter comunhão com os outros, e nisso havia um banquete. Cada um levava um pouco de comida, né, para se reunirem lá e todos comerem e todos terem comunhão. Não era para fazer Santa Ceia, para comemorar Santa Ceia, nada disso. Era a festa do amor entre os irmãos que queriam ter comunhão com os outros. Só que havia ricos e pobres, irmãos ricos e pobres, né? E quando fala aqui que cada um pega a sua própria ceia,
aqui quer dizer jantar, né? Cada um pega a sua própria janta que trouxe, a sua refeição, né? E come sem esperar uns pelos outros. Ou seja, eu levei lá a minha janta boa que eu levei, bem farta, né? Só que eu não esperei todo mundo se juntar, todo mundo se reunir para juntar toda a comida, para comer todo mundo junto. Eu peguei a minha própria ceia, a minha própria janta, a minha própria refeição que eu levei lá para repartir com todos. Eu peguei e comi antes, não quis esperar um pelos outros, né? Então com isso eu estava produzindo mal e não bem. É isso que está falando aqui o contexto. O contexto todo aqui de 1 Coríntios 11 é sobre repartir, não tem nada a ver com celebrar nada, é sobre repartir. Ou seja, o contexto aqui de 1 Coríntios 11, Paulo está fazendo uma reprovação. Ele está reprovando, ele não está ordenando a fazer nada aqui, né, de Santa Ceia. Ele está reprovando quanto à soberba, quanto à ignorância, né, e a falta de amor dos irmãos pelos irmãos mais pobres que não tinham nada. Ou seja, eles pegavam a sua própria janta e comiam antes dos outros. E por que ele fala aqui, ó, no verso 20, ó, pois quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor lá, quando nós lemos lá em Lucas 22, o ensinamento de Jesus lá era sobre repartir. Ó, repartam, fazei isto, repartam. Isto ali é o repartam. Fazer isto em memória de mim. Né? E o ensinamento de Paulo, que a comparação que ele vai fazer com Jesus lá, que ele vai lembrar de Jesus, é sobre o repartir. Então vocês não estão comendo, repartindo da maneira que Jesus ensinou. É isso que significa. E o verso 21 ali, continuando, ó. Vou ler de novo. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, come antes a sua janta, sem esperar uns pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, olha só, o outro se embriaga. E outro se embriaga, né? Por quê? Porque se eu pegar a minha janta antes e comer tudo sozinho, não vai sobrar para o outro. Não está sendo repartido, né? Então, quando não há partilha, não é repartido, vai faltar comida. Então o outro vai ficar com fome. E se eu beber todo o vinho, porque lá eles usavam vinho mesmo, né? Se eu beber todo o vinho e não repartir com os outros, eu vou me embriagar, porque eu vou me entorpecer de vinho, vou me encher de vinho, né? Ó, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Por quê? Porque ele está sendo egoísta, não está repartindo, né? Porque você nunca vai ouvir ou ver em nenhuma denominação o encarregado, o pastor, ou seja, quem estiver dando ensinamento sobre a ceia, ele nunca vai explicar esse contexto, nunca vai ensinar verso por verso como estamos fazendo aqui. Tem que examinar. Então o contexto aqui, ele está reprovando, né, o egoísmo e a falta de amor dos irmãos. Verso 22, ó. Será que vocês não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada têm, ou se nada possuem? O que vos direi? Acaso vos louvarei nisto? Elogiarei nisto? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Estão vendo a repreensão que ele está fazendo aqui? Por acaso vocês não têm casa para comer? Por que vocês trazem aqui então para ter comunhão, né, para repartir com o povo de Deus, com os irmãos, para ter comunhão todo mundo junto? Então não venham, então comam em casa, né? Fiquem na casa de vocês e comam, não tragam aqui comida e bebida, né, se não é para repartir. Senão tu vai estar produzindo mal e não bem, como nós lemos lá que ele falou, né? Então é uma clara reprovação, repreensão e nada de ensinamento de como celebrar a ceia. Não existe isso aqui no texto, em hipótese alguma. Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Aí agora, né, vai começar no verso 23, que da onde o pastor, quando vai celebrar a ceia, sempre vai ler a partir desse versículo, né, que sem compreender o contexto antes do que estava falando.
Agora nós sabemos agora aqui a partir do verso 23 o que Paulo vai falar, né? Referente a esse contexto todo que nós lemos aí atrás. E aí ele vai dar a explicação agora, ó, de como que deveria que ser, né? Deveria ser. Aí o verso 23, ó. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então o Paulo está dizendo aqui que ele recebeu algo do Senhor, de Jesus, e também já tinha entregado. Paulo já tinha entregado para os coríntios, né? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, só uma pausa aqui, o apóstolo Paulo, por acaso, ele estava na Páscoa com os 12 apóstolos de Jesus, para receber lá um ensinamento do pão? Não estava, né? Mas vamos entender isso. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pegou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, ou significa o meu corpo em outras traduções, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então o contexto aqui é partiu e disse, né? Fazei isto em memória de mim. Então o contexto aqui que Paulo quer ensinar é o partiu de Jesus. É o repartir, é o partilhar, como lemos lá. Anote todas essas referências, esse estudo, para você entender bem. Logo após dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto que? Repartam, o contexto aqui é partir. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele pegou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Abrindo um parênteses aqui, ó, fazei isto correto. Agora, todas as vezes que o beberdes, essa frase, todas as vezes que o beberdes. Em nenhum dos evangelhos na Páscoa, Jesus nunca falou isso. Você pode ler nos 3 evangelhos sobre a Páscoa, ali nas passagens da Páscoa. Jesus não disse, não existe essas palavras, todas as vezes que o beberdes. Essas palavras não existem no Novo Testamento, não existem nos evangelhos. Podem conferir lá as passagens, em Lucas que nós lemos, e Mateus e Marcos. Esse todas as vezes que o beberdes é um acréscimo, é um enxerto, é uma adulteração na Bíblia, nesse texto de Coríntios, pelos papas e pelos romanos, pelos gregos. Eles enxertaram isso aqui com um propósito. Qual o propósito? De puxar para o lado da religiosidade deles e do paganismo que eles eram. Porque todos os pais da igreja e os romanos, antes de se converterem, eles eram pagãos. Então eles enxertaram muito dos seus rituais pagãos também e mesclaram com a Bíblia para dar força, né, sustentação para a crença deles. Porque isso prende a pessoa, né? Vocês têm que fazer isso sempre, todas as vezes que o beberdes. Isso significa o quê? Dar continuidade, né? Só que Jesus não mandou fazer isso, nós lemos lá. Você tem que abrir a sua mente para entender e compreender. Jesus, ele não disse isso em nenhum dos evangelhos. Então isso não faz sentido, está contrariando o que Jesus falou, o que Jesus ensinou. Então Paulo certamente não falou isso. Isso é um enxerto. Essa frase, todas as vezes que o beberdes, pode riscar. Pode cortar que isso não foi inspirado, isso é enxerto. Este cálice é a aliança, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, né, em memória de mim. Aí está correto. Então aqui Paulo usou de novo aqui o mesmo exemplo do pão e do vinho. Por quê? O pão, né, simboliza a janta, né, a refeição que os coríntios levavam, né, para comer. E o sangue, o cálice, significa o vinho, né, que os discípulos também levavam, né, para fazer uma grande janta, né.
E os coríntios não levavam só pão e vinho, eles levavam um jantar, né? Tudo que é tipo de comida. Era festa ágape, festa do amor, festa da comunhão. Não tem nada a ver com celebração ou ritual de ceia ou santa ceia. Porque isso não consta nos evangelhos. Jesus não falou isso todas as vezes que beberdes. Pode conferir. E o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Uma coisa que as pessoas nunca param para pensar nesse verso aqui. Como que eu vou anunciar a morte de uma pessoa que está viva? No caso, isso aqui é uma blasfêmia contra Deus e contra Jesus. O que eu tenho que anunciar é a ressurreição de Jesus, o Evangelho, que ele vive, está vivo e reinará por todo sempre. Não faz sentido eu anunciar a morte do Senhor até que ele venha. De maneira nenhuma, né? Agora, os discípulos fizeram isso. Eles fizeram isso. Por isso, Jesus disse, né? Fazei isto em minha memória, memória de mim. Enquanto Jesus não ressuscitou, eles fizeram isso. Não tem nada a ver com o tempo de hoje. E isso aqui não se aplica para o tempo de hoje. Não se anuncia a morte de alguém que está vivo. Isso é um grande equívoco. Então isso está totalmente errado, não tem nada a ver com o presente de hoje. Esse ritual que Jesus fez, essa simbolização da Santa Ceia, isso já se cumpriu com a morte dele. Então essa simbologia já foi simbolizado e já foi cumprido. Nós não temos que simbolizar mais nada. Por quê? Porque essa simbologia do pão e do vinho que é derramado, já foi concretizado na cruz. Entendam? Não precisamos mais simbolizar a morte de Cristo, porque senão ele vai ter que morrer de novo. Entendem? Percebam? Se nós ficar simbolizando, fazendo rituais, porque isso é ritual, é místico, se nós ficar fazendo esse ritual todo mês, isso significa que ainda vai acontecer a morte de Jesus. Entende? Mas isso já foi simbolizado na Páscoa que Jesus fez com os discípulos. Ele já profetizou ali, já simbolizou ali o que iria acontecer e já teve o seu cumprimento na cruz. E ponto final ali. Não precisamos simbolizar mais nada. Porque muitos hoje, né, entendem que a chamada Santa Ceia é uma coisa mística, sobrenatural, tu vai estar alimentado espiritualmente. O povo cristão evangélico é muito místico hoje, né? Não tem nada a ver com isso. Por quê? Uma criança, por exemplo, não pode participar do pão e do vinho. Por quê? Porque é místico. Tu vai morrer se tu tomar. E tem certas denominações que depois de tomar do pão e do vinho, o que sobrar, o vinho, né, o suco de uva ali, tem que derramar em água corrente e o pão tem que enterrar, para ninguém comer ou nenhum cachorro comer, isso não é blasfêmia contra Deus, né? Para vocês verem o tamanho da ignorância espiritual, né, e o misticismo do ritualismo que existe, né? Então é um grande equívoco, né? Me perdoem aqueles aí que estão ouvindo que celebram, né, que tem profundo respeito, reverência pela chamada Santa Ceia, mas hoje tu está ouvindo e tendo a oportunidade de se libertar disso, né, e entender a realidade. Logo vamos ver o que é ceiar Jesus. 27. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Primeiro agora, né? Contra o corpo e o sangue do Senhor. Quem é o corpo de Jesus? Será que ele está falando do corpo dele literal? Né? Claro que não, é o corpo de Cristo que a Bíblia chama é a igreja.
Nós todos reunidos como igreja somos o corpo, membros de Cristo, e Ele é o cabeça. Então nós como igreja somos o corpo. E como vocês se lembram, o contexto todo ali é sobre as reuniões da festa de amor que não havia, que não estavam repartindo. Ou seja, o que é pegar do pão e do cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo do Senhor? Ou seja, se eu ser egoísta no meio da igreja, se eu agir de forma má, que nem esses discípulos estavam agindo, de não repartir, de não olhar para a pobreza do outro, eu vou estar pecando contra a igreja, contra o corpo do Senhor. Porque eu não vou estar amando, né, o meu irmão, repartindo com ele. Entendem? Então eu vou estar pecando, né, vou estar sendo indigno de participar da igreja, do corpo, da congregação, da comunhão de amor que estava acontecendo ali. Então diz, examine-se, pois, a cada um a si próprio. Você deve se examinar. Será que eu sou digno de estar aqui nesse meio? Será que eu estou fazendo conforme o mandamento de amar o meu irmão, de amar o meu próximo, de repartir, né, de não ser egoísta, soberbo? E dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Ou seja, tenha comunhão com a igreja e com o sacrifício de Jesus. Você é digno agora, né, de estar incorporado, né, no sacrifício de Cristo que envolve a igreja. É só isso. Não tem nada a ver de misticismo aqui, de celebrar um ritual. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, ou seja, sem discernir, né, sem pensar, eu tenho que ter consciência do corpo. O que é o corpo? É a igreja, é a reunião, né? Pois se eu comer e beber sem ter consciência que a igreja, que eu tenho que repartir com todos do corpo do Senhor, né, que nem eles estavam fazendo ali, os ricos ali, estavam comendo a sua própria janta, a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros, né? Ele vai estar comendo e bebendo para a sua própria condenação, ele vai estar se condenando. Por quê? Porque Paulo estava reprovando ele, não estava elogiando, que ele estava comendo a sua própria ceia e estava se embriagando, então ele está se condenando, né? É simplesmente isso, o contexto é esse, não tem como fugir dessa interpretação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem, ou seja, morreram, né? Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Porque se eu julgar a mim mesmo, eu tenho que ter domínio próprio, né? Ser sábio, prudente e julgar a minha consciência, né? Por exemplo, eu vou estar participando, né, do corpo do Senhor, na reunião como igreja, e vamos lá para participar de uma comunhão, de uma festa de amor, de um banquete, né? Todo mundo vai levar uma janta, uma ceia. Então eu tenho que estar ciente disso. Eu vou lá para ter comunhão e para partilhar, né? Para ter comunhão, né? Agir de amor um com os outros. É isso que significa ter cautela e julgar a nós mesmos, para não ser condenados, né? Para minhas atitudes, que nem Paulo disse lá, não ser reprovadas e atribuir condenação a mim mesmo, pelas minhas próprias atitudes de egoísmo. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. E aí ele termina o discurso, Portanto, meus caros irmãos, quando vocês se reúnem, tá vendo? Ele estava fazendo tudo uma repreensão e dando exemplo do repartir de Jesus. Verso 33, Portanto, meus caros irmãos, quando vocês se reunirem para comer a ceia, ou a janta de vocês, né, a refeição, frisem isso, ceia aqui significa jantar, refeição. E nem era Páscoa, era a refeição de amor. Quando vocês se reunirem para comer a ceia, ou a janta de vocês, aguardai, esperem uns pelos outros. Está vendo o ensinamento? E esse verso 33 aqui, nunca é lido também na igreja. É somente do verso 23 ao 32. E aí o contexto antes e depois, que explica tudo claramente, não é lido, não é explicado. Aí então os irmãos todos, a cristandade toda permanece na cegueira.
Portanto, meus caros irmãos, quando vocês se reunirem para comer a ceia, aguardai uns pelos outros, esperem. E se alguém tiver fome, que não pudesse aguentar, né, para esperar na comunhão, que coma em casa, para que quando vocês se reunirem, né, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar-vos. Porque eu já vi muito disso, né? Já ouvi muita pregação no dia de ceia, explicação sobre a ceia, mas nada se parece com a realidade do Evangelho sobre a ceia, o comer de Jesus, estou falando, né? Porque aí existe todo aquele misticismo, aquela espiritualidade, né? Que não tem nada a ver, né? Aí o que fazem no dia de ceia ou no domingo de ceia, né? Eles falam, irmãos, né, vamos hoje de manhã se consagrar, fazer um jejum para à noite tomar ceia, né? Hoje é dia de consagração. E aí quer dizer então que tem que se consagrar só no dia de tomar ceia. Então é prova que é um ritual, né? É um ritualismo totalmente que está fora das escrituras. E depois no culto de ceia, né? Aí existe, né, aquele clamor, aquela oração, né? E também falam, né? Irmãos, né, hoje é dia de conserto, irmão. Hoje tu deve pedir perdão, tu deve perdoar. Então quer dizer que é só um dia no mês que eu tenho que executar perdão, que eu tenho que exercer perdão, que eu tenho que perdoar, pedir perdão, me arrepender. Isso é totalmente fora dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Eu tenho que exercer o amor e o perdão sempre, não só no dia de ceia. Então existe muita hipocrisia, principalmente nos dias da chamada Santa Ceia nas igrejas. Né? Então, é totalmente fora do ensinamento de Jesus. É muita hipocrisia. Ou seja, tem irmãos aqui para poderem se libertar para tomar ceia. Eu vou pedir perdão para aquele irmão, eu vou fazer uma força, um esforço, vou passar por cima e vou pedir perdão para mim tomar ceia. Porque aquele que não tomar ceia, ou ele está em pecado, os irmãos vão olhar errado para ele, né? Vão olhar assim desconfiando. Então existe muito julgamento no dia de ceia, né? Julgamento, as pessoas até pedem perdão sem querer pedir, só para poder estar na comunhão. Então isso é muito errado mesmo, né? Isso é reunião para condenação e não para bem. Porque isso é uma tremenda falsidade. E eu já vi pastor falar, irmão, se tu tá sem Santa Ceia, sem batismo e não dá o dízimo, tu tá correndo sério risco de vida. Olha só a ameaça, né? Pra quê? Prender a ovelha no aprisco. Botar uma venda nos olhos dela, né? Tapar os ouvidos e uma mordaça na boca. Pra quê? Pro membro, pra ovelha nunca saber da verdade. E ter o quê? Medo. Se eu não tomar Santa Ceia, então eu não posso estar na comunhão, não vou ser aceito, não posso ser pastor, não posso ser pregador, não posso nem ser chamado para oração. Por quê? Porque eu não tomo ceia, então eu não vou poder participar. Então isso é uma prisão, não é liberdade. E é totalmente errado a Santa Ceia que fazem hoje nas denominações, que não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus na Páscoa e nem do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 11. E quando o apóstolo Paulo fala, né, porque eu recebi do Senhor, agora vamos tratar disso. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, ou já ensinei. Paulo, ele não recebeu o pão literal de Jesus, e nem estava presente lá na Páscoa. O que o apóstolo Paulo recebeu? Vamos ver aqui em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 1 diz assim, ó. O apóstolo Paulo falando, ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais, tal como vou-lo anunciei, se não é que crestes em vão. E agora o verso 3, ó. 1 Coríntios 15, agora o verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E o que Paulo entregou e recebeu?
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram, dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como a um nascido fora do tempo. Então, o que Paulo recebeu e entregou para eles? O Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Ressurreição, morte, sepultamento, cruz, ressurreição, arrependimento, amor. Isso ele recebeu do Senhor, né? O amor, o repartir, usar de amor ao próximo. Tudo isso Paulo recebeu do Senhor e ele entregou, já tinha entregado aos coríntios. 1 Coríntios 10:16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos, olha, está falando cálice da bênção que abençoamos, né? E todo mundo vai pensar, é o cálice do vinho que o pastor consagra. Não, não é esse. Não é verdade que o cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então o apóstolo está ensinando que existe um só pão e todos comemos deste pão. Não é o pãozinho da padaria, não é o pãozinho sovado, o pãozinho árabe, o suco de uva natural ou que suco. Imagina, né, se um pãozinho de padaria vai ter algum poder místico. Isso não tem base alguma nas Escrituras. Jesus disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Jesus disse também, tudo aquilo que entra pela boca, sai pelo ventre. Não tem poder algum tomar suco e comer pão de padaria nesse dia que chamam de Santa Ceia. Não vai te libertar de pecado, não vai te tornar mais santo, não vai fazer tu ter mais amor no coração, não vai fazer tu ter mais zelo e temor de Deus, não vai fazer você praticar mais a palavra, ler a palavra, enfim, não vai ter poder algum sobre você. Vai ter apenas o quê? Um descargo de consciência. Participei da Santa Ceia. O pastor viu que eu participei da Santa Ceia, todos viram, então eu estou na comunhão. É apenas um descarrego de consciência. Não tem poder algum comer pão e beber suco de uva nesse dia. Jesus disse, repito, o reino de Deus não é comer e nem beber, mas é alegria, paz e alegria no Espírito Santo. E tudo aquilo que entra pela boca sai pelo ventre, ou seja, não tem valor algum, não tem valor nenhum. Então esse cálice que o apóstolo está dizendo que abençoamos, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo? Por que comunhão? Qual é o cálice? Por acaso é o vinho? Por que ele não falou que esse cálice de vinho? Não. Cálice. Olha o que Jesus falou lá quando ele foi orar no Monte das Oliveiras. Passa de mim esse cálice. Por acaso era um cálice literal? Claro que não. Não era um cálice literal. O cálice que ele iria beber era o martírio. Era receber a ira de Deus sobre ele. Esse era o cálice de Jesus, não era um vinho. Então não é nada literal aqui. Não é nada literal. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Ou seja, nós abençoamos a comunhão. Nós temos comunhão. Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Que pão é esse? Que pão é esse? É o Evangelho, é a palavra de Deus. Quando estamos pregando, evangelizando,
conversando sobre a palavra, nós estamos nos alimentando, nós estamos partindo, repartindo o pão espiritual com os demais irmãos e com aqueles ouvintes, né, que precisam ouvir a palavra de Deus. Não é a nossa participação no corpo de Cristo, como há somente um só pão. Nós, que somos muitos, somos um corpo, pois todos participamos de um único pão. E esse pão é Cristo, o pão espiritual, né? Então não tem nada de literal aqui. Então, o que é a verdadeira ceia? Agora vamos falar o que é a verdadeira ceia. Aqui em 1 Coríntios 10, aqui nós vemos agora, já fala, né, que o pão é Cristo, é a sua palavra, nós temos que partilhar. E a comunhão é o sangue, né, derramado em favor de muitos, né? Nós temos comunhão por causa disso, que o sangue foi derramado sobre todos nós. Então temos comunhão, comungamos com isso, concordamos com isso. Então qual é a verdadeira ceia então? Se não é pão e vinho, o que é? Evangelho de João, esse texto aqui é maravilhoso, como se diz. Explica claramente, sem deixar sombra de dúvida. Agora você vai ficar ciente e vai entender o que é a verdadeira ceia. João capítulo 6, verso 35. E diz: diante disso, Jesus ministrou-lhes e disse... Porque o povo aqui no contexto aqui, né, estava correndo atrás de milagres, né, porque Jesus tinha multiplicado pão e peixe. Então o povo ele queria algo material, o povo queria mais pão, o povo queria mais peixe, né? O povo queria sustento físico. O povo estava atrás de coisas materiais. Mas aí Jesus reprovou eles e disse, ó, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Então os judeus começaram a se queixar dele. Porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, ó, Jesus dizendo, ó, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, por acaso o pão de padaria da Santa Ceia pode me trazer vida espiritual? Como muitos dizem? É o meu alimento espiritual? Não tem base alguma nas Escrituras para afirmar tal coisa. Que o pão de padaria e o suco de uva consagrado pelo pastor, que já é errado consagrar, né, porque isso não existe mais no Novo Pacto. Como eu falei, todas as simbologias, rituais, celebrações, unções, ungir isso, ungir aquilo, isso não existe. Rituais e simbologias acabou. A simbologia do sacrifício, Jesus já fez na Páscoa com os discípulos e se concretizou na cruz, com a morte. Fim, teve seu cumprimento. Não devemos mais repetir isso hoje, porque Jesus está vivo. Não devemos anunciar a morte dele, devemos anunciar a vida, a ressurreição. Eu sou o pão que desceu do céu, verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, estão mortos. Ou seja, comeram algo físico, comeram de milagres. Mas isso não foi sustento espiritual para eles. Jesus falando dele, ó, este é o pão que desce do céu, que todo o que dele comer não morra. Ou seja, a pessoa tem que ler esse texto e meditar profundamente, espiritualmente, mastigar bem, para absorver esse ensinamento. Jesus disse que quem comer deste pão não vai morrer. Então o que vai me trazer vida é comer de Jesus, da sua palavra, da palavra de Deus. Como ele disse no deserto, né, na tentação, que nem só de pão, ou seja, não só de comida, algo material. O pão simboliza algo material, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer deste pão, dele, viverá eternamente. O pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, a ressurreição, o sacrifício dele era o pão que ele ia dar para o mundo. Então é muito claro que o verdadeiro pão é Jesus. Mas aí muitos pastores dizem, né, na igreja no dia da ceia, se você não comer da ceia, você morrerá espiritualmente. Isso é mentira. Isso é mentira ou falta de discernimento e entendimento do pastor. Não julgo você, pastor, que está me ouvindo, ou qualquer obreiro, ou qualquer irmão que celebra a Santa Ceia. Se você está ouvindo isso, e você é honesto, é sincero, é um homem santo, uma pessoa santa, se você está fazendo isso, você está fazendo equivocadamente, sem conhecimento ou sem discernimento, ou porque você fez teologia e aprendeu assim. Mas agora você está tendo a oportunidade de ouvir a verdadeira palavra sobre a ceia. Agora, se você faz sabendo disso, né, então você está mentindo. Agora, se você faz porque não tem conhecimento, Deus não te julgará. Mas a partir de agora que você sabe e continuar celebrando essa ceia mitraica, pagã, que nem é ceia, né, na sua igreja, Deus vai te cobrar por não falar a verdade. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Será que eu preciso comer mais algum pão físico em Santa Ceia para viver eternamente? E o pão que deveria dar é a vida pelo mundo, a minha carne. Verso 52. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Por quê? Porque os judeus ali eles estavam sem entendimento. Assim como muitos hoje, membros, irmãos, pastores, obreiros, encarregados, pessoas santas, pessoas de Deus, mas estão ainda com o entendimento endurecido, estão com um véu sobre o coração ainda. Assim como esses homens, como pode dar de comer a sua carne? Por quê? Porque todo o ensinamento de Jesus é espiritual, não é nada físico, material. As pessoas hoje querem materializar tudo, querem comer, querem beber, querem pegar óleo, querem pegar coisa, querem pegar água. E Jesus nunca ensinou isso. Toda a simbologia, isso era para o Antigo Testamento. Ungir objetos e fazer isso, e purificações, e simbolizar cordeiro, isso era tudo no Antigo Testamento. Eram sombras, como diz a Bíblia, daquilo que haveria de ser agora. A realidade, que é espiritual. Então eles não entenderam, eles acharam que era para comer a carne de Jesus, literalmente. E o verso 53, então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Como assim, né? Quem não comer da minha carne e do meu sangue, ou seja, quem não crer em mim, quem não absorver o meu sacrifício, quem não ouvir as minhas palavras e se alimentar, não terão vida dentro de vós. Estarão mortos, porque sem a palavra de Deus estaremos mortos. Não é por eu não participar de uma Santa Ceia pagã, mitraica, que faz hoje nas igrejas, que eu vou morrer espiritualmente. E isso está em total contradição e desacordo com o ensinamento do Mestre, do Filho de Deus. Verso 54. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. O que é a carne e sangue de Jesus? O sacrifício na cruz. O corpo dele, o pão moído, o sangue derramado pela nova aliança. As palavras dele que é pão espiritual. E eu o ressuscitarei no último dia. Verso 55. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, voltando aqui no 55, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Não tem nada a ver com Santa Ceia denominacional ritualística.
Verso 56. Aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, muitos pastores dizem, se tu não participar da Santa Ceia, tu não tem comunhão com Cristo. Não tem parte com Ele. Sinto muito, mas é mais um equívoco, né, para quem é santo e está sendo honesto, mesmo equivocadamente, sem conhecimento disso. É mais um equívoco, ou se não, é mais uma tremenda mentira e engano. Aquele que come a minha carne e meu sangue, e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não preciso de mais nada, não preciso comer nada, beber nada para permanecer em Cristo e ter comunhão com Ele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Preciso falar mais alguma coisa em que se tem que comer algo físico para viver por Jesus e ter parte com Ele? Verso 58. Este é o pão que desceu do céu, Ele, Jesus, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais que agora estão mortos. Ou seja, não se compara com algo material, físico, perecível. Não se compara de forma alguma, é espiritual. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades, verso 59, essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. E o verso 63. É o Espírito quem dá a vida. A carne em nada se aproveita. Ou seja, a carne não pode fazer isso. O significado, a tradução correta aqui é essa, né? É o Espírito, ou seja, é Deus quem dá a vida. A carne não tem poder para fazer isso, nada aproveita, né? Algo material, físico. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, ou seja, as minhas palavras são espirituais e dão vida, vocês terão vida. Então essa história de ter que participar de pão e vinho, Santa Ceia denominacional, para ter parte e comunhão com Cristo e com a igreja, é um equívoco, falta de conhecimento e discernimento, né, para aquele pastor que é honesto e justo e santo, né, está na ignorância, ou é uma tremenda mentira para aquele que sabe e está enganando. Então, a partir de hoje, você que toma a Santa Ceia, ou você que ministra, você tem a oportunidade de abrir os olhos de todas as ovelhinhas cegas de entendimento que estão na sua congregação. Então, sirva a Deus pregando a verdade, ensinando a verdadeira palavra que Jesus disse, o pão espiritual, né? Quem comer de mim, se alimentar de mim, por mim viverá. E tem comunhão comigo e tem comunhão com a igreja. Essa é a comunhão com Cristo e com a igreja. Nada de pão físico, nada de pão de padaria ou suco de uva, seja o que for, né? É tudo espiritualmente. Santa Ceia é ritual. E nem é Páscoa judaica ainda, né? Querem fazer uma imitação da Páscoa judaica. Só que a Páscoa judaica, como eu falei, era um jantar, né? Tinha cordeiro, assado, ervas amargas, molhos, pão, vinho. E isso era a Páscoa judaica que Jesus usou 2 ingredientes para simbolizar profeticamente o que logo iria acontecer na frente, né? E se cumpriu. E 1 Coríntios 11, Paulo estava fazendo uma reprovação, né? A festa ágape dos coríntios, que significa a festa do amor, festa da comunhão, né? E nessa comunhão eles estavam se reunindo para mal e não para bem, porque queriam se empanturrar um na frente dos outros e não repartiam. O ensinamento do contexto era esse, né? Repartir. Então, esse foi o estudo de hoje, né? A Santa Ceia que não existe e a verdadeira ceia que foi ensinado aqui. Essa é a mais pura verdade, né? Então, o meu desejo é que Deus te ilumine, abra o teu entendimento. E, como eu disse, eu vou deixar aqui o e-mail, né? E-mail da minha esposa, se você quiser mais algum esclarecimento
ou perguntar, tirar alguma dúvida, mande seu comentário, mande a sua dúvida e estarei respondendo aqui no canal a sua dúvida. Então eu agradeço pelos ouvintes, pela oportunidade e que o nosso Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo.